Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Bom, estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que no diálogo Sócrates mostra que a fé, ele afirma que a fé é uma das etapas do conhecimento. Então você tem a suposição, e a fé como uma opinião, mais temporária, e você tem o entendimento e a ciência como uma opinião mais permanente, Então, assim, a gente, quando pensa em fé, é esse processo de você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas, e transitar, portanto, do visível para o invisível. Bom, o acontecimento mais visível que aconteceu essa semana no aspecto político foram as passeatas de 13 de março, ontem. Aí é um domingo que os brasileiros se reuniram. Aí a gente precisa ver, embora a quantidade seja uma quantidade grande, não é uma quantidade desprezível, mas sempre tem aí uma divergência entre dados oficiais da Polícia Militar, de vários municípios, e com os dados declarados pelos organizadores do evento. Mas toda vez que a gente vê uma reportagem, uma cobertura sobre as passeatas que já estão sendo recorrentes, sempre há esse gap, essa diferença entre os dados oficializados pela PM e os dados apresentados pelos organizadores. E assim, o mais interessante é que existe aí o empenho da imprensa em mostrar esses dois dados, como se não bastasse, assim, mostrar apenas os dados oficiais, porque por mais que a gente tenha aí o movimento seja um movimento de insatisfação com o governo, a gente também não pode ter desconfiança de tudo que é oficial, porque senão a gente não vai conseguir construir, consolidar as instituições da maneira que queremos para evitar a corrupção que está se tornando aí o grande ponto a ser discutido, que está galvanizando aí a presença das pessoas. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sim, é muito importante que a população esteja na rua. Aí, agora eu não sei dizer para vocês se o dado é oficial ou é o dado dos organizadores, mas quase 7 milhões de pessoas foram às ruas. Então, assim, e sempre lembrando que 7 milhões de pessoas numa população de 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, mas aí, o que eu quero chamar a atenção é que é importante estar nas ruas, é importante que o governo perceba a insatisfação das pessoas, é importante que o governo não seja soberbo, é importante que o governo não seja arrogante. Essa população na rua gera uma percepção, uma sensibilidade no governo, mas se a nossa insatisfação é com a corrupção, a gente precisa trabalhar melhor isso, assim, se as pessoas que são corruptas são as pessoas eleitas pelo povo,
ou são comissionados, indicados por esses eleitos, né? Então, assim, de uma certa maneira, nós, enquanto eleitores, nomeamos os comissionados de forma indireta, né? A gente precisa ver que o dispositivo, né, de eleição, né, passa pelos partidos políticos, né? São os partidos políticos que selecionam os candidatos. Então, assim, se parte dessas pessoas dispostas a irem para as ruas, né, estivesse dentro dos partidos políticos, né, se oferecendo como candidatos nas próximas eleições municipais, né, que são 5.570 municípios, né, em 2016, que vão escolher seus prefeitos e, sobretudo, né, os vereadores que compõem o legislativo, que são as pessoas que fiscalizam a prefeitura e são as pessoas que elaboram as leis e autorizam, né, a prefeitura concluir ou não concluir, investir ou não investir em determinadas áreas, em determinados projetos, né? Então, assim, se nós, eleitores, dispostos a ir para as ruas, né, pressionar o governo federal, né, poderíamos fazer muito mais se nós estivéssemos dispostos a entrar nos partidos e ajudar a selecionar os candidatos quando não fomos nós mesmos os candidatos, né? Então, assim, é claro que isso ia dar uma qualidade, né, muito maior para os nossos representantes, né? E isso seria um processo não imediato, né? Mas se cada município depurasse os seus representantes, a gente sabe que o vereador ou o prefeito de um município hoje, né, ele está se qualificando, né? Ele está sendo promovido, né, a candidaturas a deputados e governadores no futuro, né? Eu vejo aí as pessoas em Ribeirão Preto, né, questionando, né, o comportamento, né, inadequado do ex-ministro Antônio Palocci, né? Mas Antônio Palocci só foi ministro porque teve uma carreira política, né, que o recomendou para ser ministro, né? E essa carreira política, né, no meio dessa carreira política, ele foi prefeito de Ribeirão Preto, né? Então, isso aí é um exemplo, né? Não é que eu estou pensando, né? Mas ninguém é deputado federal, né, sem ter aí uma experiência anterior nos seus municípios, nas suas regiões, né? Ninguém é deputado estadual, né? Ninguém é governador, ninguém é senador, né? Então, assim, e aí, por incrível que pareça, né, a Dilma Rousseff, ela foi presidente da República, né, sem ter sido, né, sem ter concorrido anteriormente a um cargo eletivo, mas ela foi secretária, né, no estado do Rio Grande do Sul, secretária estadual, né? Então, assim, depois ela foi ministra das Minas e Energias no Planalto durante o governo Lula, e ela teve uma carreira política não pelas urnas, né, mas pela técnica, né, e pela burocracia, né, governamental, né. Mas, assim, o que eu quero dizer é que também não foge da regra, né, porque ela, embora não tenha tido uma carreira, né, eleitoral, né, ela cresceu politicamente, né, teve essa oportunidade, né, via indicação, nomeação das pessoas que foram eleitas, né, no passado. Então, assim, é isso que a gente precisa ver, né? Então, ruas cheias e partidos vazios, né, assim, significam os mesmos candidatos de sempre, né? E se, como diz o Hélio Bicudo, que é o grande jurista, fundador do PT, que também, assim, é autor, de um dos requerimentos de impeachment, né? E, assim, tem a sua competência jurídica, tudo. E, assim, hoje eu vejo uma entrevista dele falando que nenhum partido representa ninguém, né? Então, assim, eu acho que com toda a credibilidade e história, né, do Dr. Hélio Bicudo,
né, todo o respeito que nós temos pela sua história, né, enquanto fundador do PT, enquanto vice-prefeito, né, de São Paulo, que é a maior cidade do país, né, e falando em países, né, dimensionando, né, é um município que tem uma população, às vezes o dobro, o triplo de vários países no mundo, né. Então, assim, ele podia, né, com a sua autoridade, com a sua experiência, que todos nós respeitamos, né, e agora, né, sendo aí badalado pela direita, porque atende aí, né, às expectativas da direita em desmoralizar o PT, deveria, né, aproveitar seu espaço midiático para convidar as pessoas a participarem dos partidos, porque sempre vai acontecer isso, né, ruas cheias e partidos vazios, igual aos candidatos de sempre, né, e essa é a crise de representatividade, né. Então, em 2016, nos 5.570 municípios, né, 5.570 entes federados, né, da nação, né, da União, a gente precisa, né, escolher melhor, né, os nossos representantes. Isso cria, né, claro, um filtro, um círculo virtuoso, né, e a gente vai ter menos problemas administrativos, né, e a gente vai ter que perder tempo, né, com questões que a gente considera básicas, fundamentais, né. Então eu aconselho que vocês estabeleçam critérios, né, independente de siglas partidárias, uma vez que todas as siglas, né, mostram suas deficiências, né, mas a gente precisa valorizar a experiência. Então, um partido que quer assumir o comando da República, ele precisa praticar, né, os conceitos, os princípios republicanos internamente, né. Uma delas é o diretório, né. Você não pode ter comissões provisórias com presidente de partido vitalícios, né, 15, 20 anos, né, dirigindo os partidos, selecionando os candidatos por capricho, de acordo com suas conveniências, transformando aí as legendas em balcões de negócio, né, dos seus empreendimentos, né. Depois, evitar de eleger, né, nas câmaras municipais, candidatos, né, a vereador de partidos que lançam um vice-prefeito, né. O vice-prefeito é um cargo, assim, não é decorativo, mas é extremamente parasitário, né. Ele não tem uma função em si mesmo. Ele acaba sendo o síndico do condomínio de comissionados que serão nomeados, né. E assim, dar preferência, né, para as mulheres, né, eleger as mulheres, né, nos legislativos municipais, né, porque elas são muitas vezes, a maioria das vezes, convidadas pela maioria das legendas apenas, né, para cumprir, né, a cota, né, de 30%, né, de sexo oposto, né, que precisa ter, né, nos partidos, né. Então, assim, se você escolher, né, dentre esses 3 critérios, né, se você conseguir somar esses 3 critérios nos candidatos, a gente começa a ter uma depuração, porque aí a gente vai premiar as pessoas que já vêm exercitando os princípios republicanos e democráticos, né. Então, gente, é esse conselho que eu dou para vocês, né. Ruas cheias e partidos vazios igual candidatos de sempre. Cara Scarlett para todos vocês, né, graça e verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre política, né, e fazendo essas observações e compartilhando a experiência que tive como vereador em Jacareí, né, e fico muito feliz, né, porque é do Pai, né, o universo, né, o dinamismo e a mais elevada honra, né, que assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.